começando mais um vídeo aqui no canal. Depois de tanto tempo eu decidi voltar trazendo as análises do capítulo de Boruto Bluetooth Vortex. Eu demorei esse tempo por conta de alguns afazeres que eu havia fazendo e eu tive que me afastar um pouco. Coisas pessoais, mas eu voltei a fim de voltar com os meus vídeos e conto com a colaboração de vocês por conta disso. Vamos lá. Bom, esse foi o último capítulo do ano de Boruto Bluetooth Vortex, capítulo 17, intitulado como Filho das Bestas, e já de cara a gente é apresentado como capa os ninjas da Vila da Areia, que são parceiros do Shinki, que estão naquela trama que está se iniciando, que é a trama contra as Biju, né? Vamos lá. O Arai, que é aquele moleque lá, e o nome da mulher, se eu não me engano, é Yodo, né? Eles dois são destaque da capa desse capítulo e já começa com aquela última cena do mangá do capítulo passado, que foi quando a Vila da Folha chegou até a Aldeia da Areia e se apresentaram lá. Eles se viram, a Arai e, e a Odo se apresentou para a equipe 7 lá, que é da Vila de Konoha, composta pela Sarada, né, e o Mitsuki e o Sensei lá, que eu vou colocar aqui a foto dele porque eu não consigo me lembrar o nome dele, eu só sei que ele se chama, o sobrenome dele é o Sarutobi, que era o discípulo do Naruto quando ele era criança. Eu vou colocar a foto dele aqui porque eu não estou conseguindo me lembrar o nome dele inicial, só o sobrenome que é manjado já. Bom, eles se apresentam e o sensei lá da Sarada estabelece o plano deles que, para nossa surpresa, o plano dele é fazer uma aliança com a Shinju, né? Que são as bestas de cauda lá, né? Vão fazer uma aliança com eles. E esse capítulo mostra pra gente um divisor de águas, né? Vamos dizer assim. Porque nesse capítulo a gente vê um pouco do passado e do futuro. É mostrado bem isso. Mostra pra gente também um detalhe que não é muito relevante, que a Sarah está meio deslocada, pensando na briga dela que ela teve no capítulo passado com a como é que é o nome dela? Sumire, por conta do Boruto. Ela ficou meio deslocada com aquilo. Resumindo aqui, até alguns capítulos, até algumas páginas são mostradas para lidar com aquela bobeira que a Sumire parece que ficou com ciúme do Boruto quando a Sarada deu um abraço nele e deu um ataque de histeria para cima da Sarada. E ela estava pensando naquilo e o Mitsuki percebeu que ela estava um pouco deslocada, pensando em outra coisa. E bom, é mostrado pra gente no passado o Shikamaru conversando com o Sarutobi lá, o sensei da Sarada, como seria a missão, antes da missão se iniciar. Ele explicou que pelo fato do Senju ser uma besta que não sabe muito das coisas, eles podem ser manipulados. E galera, aí a gente vê a essência de um Shinobi sendo trabalhado e como o Shikamaru está sendo aproveitado de uma forma da forma que ele tem para ser. Quando o Shikamaru foi apresentado lá no início do Naruto clássico, a gente já imaginava que ele teria esse tipo de pensamento, a gente sempre quis ver um tipo de destaque maior nele, mas eu acho que em Boruto a gente consegue ver toda a essência do Shikamaru em prática. Eu já tinha percebido isso desde quando ele bolou aquele plano para tentar capturar o Code lá na Vila da Folha, quando ele percebeu que o Code deixou uma marca nele. Então a gente vê o Shikamaru tendo esse destaque merecido da parte dele e como ele está sendo bem trabalhado, porque até agora ele não fugiu do plano cujo qual ele foi criado. O Shikamaru deixa bem claro pro Sarutobi lá que eles têm que fazer uma aliança, porque como eles são umas bestas que não conhecem muito das coisas, eles podem ser manipulados. E o Shikamaru explica: o único motivo pelo qual você, Sarutobi, está indo nessa missão é porque a Matsuri, que é o clone da Moeg lá, em forma de Shiju, está apaixonada por ele. Ou seja, se ela está apaixonada por ele, ela não sabe como lidar com aquele sentimento, ela não sabe o que aquilo tá, porque ela tá
ofegante, como a gente viu no capítulo, ela ficou corada até quando viu ele se aproximando dela. Então, o Shikamaru explica isso, que por esse motivo ele está indo naquela missão. Na cabeça do Shikamaru, e assim como também na do Kajin Koji, eles podem manipular ela, ou seja, o Sarutobi vai ganhar a confiança dela e o menino lá do Shink também, que também não sabe de muita coisa. E aí vocês conseguem adquirir informação entre eles e depois dar cabo deles sem eles perceber. O Shikamaru até afirma que esse é um tipo de método que o Naruto não era capaz de usar, mas eu estou no comando agora. Então eu achei isso bem divertido, assim, até pra gente ver essa personalidade dele, bem inteligente da parte dele em querer manipular as emoções do Shinju, que mal sabe o que eles estão sentindo. Eles estão ali justamente para se descobrir. Então, é bem plausível que esse plano dê certo. Embora, mais à frente no capítulo é mostrado pra gente que Arai, não, é, Arai, que é a menina lá da Vila da Folha, está aperreada porque ela quer de fato enfrentar o Senju para poder salvar o Shink. Ela não está muito de boa com esse plano que o Shikamaru elaborou. E segue o plano, né? De acordo com o capítulo, a gente vê que a Sarada e o Mitsuki ficam a par de cuidar do Shink. Primeiro passo que eles fazem é separar em grupos. O Sarutobi fica com a Matsuri, que está apaixonada por ele, e a Sarada e o Mitsuki pegam o Shink. Cada um se separam atrás do Boruto, cada um seguindo um rastro que eles mesmos plantaram ali e vão seguindo esse rastro. E nesse momento a gente vê que a Arai não está muito de acordo com isso. Por isso que eu digo que a única pessoa que pode atrapalhar esse plano é essa menina da aldeia da Folha, porque ela quer lutar mesmo e buscar o amigo dela que está preso, né? E a gente vê que o Sarutobi tenta conversar com a Matsuri, ela fica desconfortável, até a respiração dela fica meio ofegante, porque ela está apaixonada por ele. E nesse momento a gente vê que também o Shink parece não saber de muita coisa, ele acha que a galera de Konoha é boa com ele, que no caso seria a, a Sarada e o Mitsuki, e a gente vê que o ciclo ali está se formando. Cada um deles já se separaram, estão muito distantes um do outro, e eu acho que ali eles vão buscar informação para depois tentar fazer alguma coisa entre eles. E corta nesse contratempo aí, corta pra gente e mostra um pouco do Boruto. O Boruto naquela situação querendo ir até a aldeia da areia, mas o Kajin Koji dá logo o Akal para ele, diz que se ele aparecesse para ali seria o fim, porque o Jura ia saber, ia capturá-lo, quer dizer, capturar não, ia matá-lo, né? Porque, como a gente viu nos capítulos anteriores, o Boruto sabe demais e o Jura quer de toda forma matá-lo já mesmo, porque ele tem muita informação que ele não deveria ter, no caso, pro Jura, né? Então o Kajin Koji passa essa cal para ele, eles têm uma discussão lá, porque o Boruto quer ir, e o Kajin Koji até fala que se ele for, a única coisa preciosa que ele tem vai se perder, deixando a entender que a única coisa preciosa que ele tem até o momento é o Boruto. Isso foi um pouco, para mim, pareceu um pouco estranho, mas a gente não sabe durante esses 3 anos qual foi a relação que eles tiveram e se realmente o Kajin Koji se ligou ao Boruto. Não se sabe se ele está falando para manipular o Boruto ou se realmente ele vê o Boruto com um pupilo dele e tem uma ligação com ele. Então vamos esperar para ver o que mais pode se desenvolver dessa relação entre os dois. E aí corta pro Kawaki visitando o Amado de um jeito bem bruto, já esperado, que o Kawaki é assim, ele tira o cigarro da boca do Amado, prende ele com aquela mão gigante dele na parede e já ordena para que ele tire os limitadores do seu corpo, pois ele quer ficar mais forte. Visto que no capítulo anterior a gente viu que o Boruto fez uma aliança com o Kawaki e nessa aliança ele contou que o Amado estava vigiando e tinha colocado limitadores no corpo dele. Agora, qual o propósito do Amado em colocar limitadores? Qual o propósito do Amado em continuar é, contendo o Kawaki? O, o Amado tem algum segredo por trás de tudo isso que
atualmente a gente ainda não sabe, mas podemos especular. Inclusive eu vou fazer alguns vídeos falando sobre o que eu acho que o Amado propõe, o que ele quer de verdade ou quem ele é. Então, eu vou fazer vídeos falando sobre isso no futuro, mas eu acho muito estranho como ele fica contendo o Kawaki a todo instante, como se fosse o próprio Orochimaru, que sempre contia o Sasuke com a marca da maldição, visando possuir o corpo do Sasuke no futuro. Tanto que a gente viu naquele arco que ele conteve o corpo a marca da maldição do Sasuke, e quando o Sasuke viu os caras do som, viu que os caras do som eram muito mais fortes que ele, o Sasuke, sem pensar duas vezes, abandonou a vila. O Amado praticamente está fazendo a mesma coisa, mas como eu disse, isso é assunto para outro vídeo. Vamos lá. Bom, mostrou tudo isso em relação a eles, mostra também que o Jura invade Konoha mais uma vez, deixa ali uma cédula de dinheiro, um bolo de dinheiro muito grande, e dá a entender pela frase dele que ele vai voltar mais vezes naquela livraria para buscar mais livros, porque como a gente viu, o Jura tem o ideal de buscar informações através da leitura. Então ele deixou entender que ele vai visitar Konoha mais vezes. E capítulos anteriores, o próprio Kajin Koji deu essa call dizendo que se o Jura aparecesse em Konoha para comprar livros, não se intrometa com ele, deixa ele continuar, porque se alguém tentar fazer algo com ele, ele vai matar as pessoas. Ou seja, o Jura de fato ele é muito mais forte atualmente. Não parece, mas ele é o mais forte atualmente. Então, a gente viu esse plano se iniciando, essa visão do Kajin Koji se iniciando, e a galera de Konoha aterrorizada, deixando ele invadir Konoha para comprar livros. Bom, galera, num resumo, no geral, esse foi o resumo do capítulo de hoje. Quer dizer, que lançou dia 20, né? Foi o resumo desse capítulo. Não foi um capítulo muito cheio de lutas, teve mais a informação sobre o plano do Shikamaru, teve destaque também pro lado do Shikamaru que a gente viu, teve alguns flashbacks dos capítulos passados que foi a Sumire e contando, quer dizer, a Sarada lembrando do que a Sumire fez com ela. Então, não foi um capítulo muito de batalha, luta, não teve muito desenvolvimento. O que eu posso ver aí que esse capítulo de ontem tem como se um circo se formando, ou seja, um novo arco se iniciando. Foi um capítulo de introdução, muito bem escrito, elaborado, até fiquei satisfeito com o capítulo e eu espero que vocês também. E sem mais enrolação, antes de eu ir embora, eu quero pedir aqui a vocês que, como vocês sabem, eu estou voltando agora de novo a postar vídeo. Com certeza isso deve ter fragilizado um pouco o algoritmo do meu canal. Então, se vocês que gostam desse tipo de conteúdo sobre anime, mangás, até mesmo Boruto, eu não sei, inclusive eu vou fazer uma enquete recentemente perguntando qual tipo de análise vocês querem que eu traga em relação a anime. Inclusive, vou deixar aqui. Qual o tipo de análise que vocês querem que eu traga em relação ao anime que eu ficaria satisfeito em trazer para vocês aqui. Mas desde já eu quero pedir que vocês deixem o seu like aí, porque isso vai me ajudar a conseguir mais engajamento, a conseguir me manter ali naquele ritmo que eu tinha antes. E não se esqueça de se inscrever no canal se você gostar desse conteúdo.